Chegou a hora de conversar com o advogado Paulo Souto sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Está na hora da nossa coluna de toda terça-feira. Eu quero saber. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom dia, Patrícia. Tudo bom? O pessoal lotou os nossos e-mails essa semana. Muita pergunta por aqui. Vamos tentar ajudar todo mundo. Primeira pergunta é do Carlos Souza, de João Pessoa. E outros. Parece que é a mesma pergunta de muita gente, né, Paulo? A empregada apresentou um atestado médico de 7 dias. Quem é o responsável por pagar esses dias? O empregador ou o INSS? Essa pergunta, ela vem, eu acho, no 4º programa seguido. É verdade. E como muitas pessoas dizem, não, mas é repetitiva. Não, mas várias pessoas estão perguntando. Então, nós estão com dúvida, né? Vamos responder. Olha, quem tem que pagar é o INSS. É totalmente diferente da empresa. A empresa, a partir do 16º dia, é que o INSS, no caso da empresa, ele paga a partir do 16º dia. No caso do empregador doméstico, é a partir do 1º dia da enfermidade. Adoeceu, o empregado tem que procurar o seu salário junto ao INSS. O empregador não tem mais nenhuma obrigação de pagar esse salário. É por esse mesmo motivo que o empregador pode descontar do salário dela no fim do mês. Exatamente. Mesmo ela apresentando o atestado, justificando sua falta, ele tem o direito de descontar. A pergunta é do Paulo de Campina Grande. Trabalho em uma empresa, faço serviços particulares para o dono da empresa, tipo na fazenda, na casa de praia. Ele quer saber se tem algum direito. Olha, ele deve ser remunerado por esse serviço extra, porque esse serviço não tem nada a ver com a empresa. A pessoa física do proprietário da empresa é uma coisa e a empresa, a pessoa jurídica, é outra. Ele deve ser remunerado pelos serviços prestados à pessoa física do dono da empresa. Tem que assinar a carteira também, no caso? Dependendo, se ele presta serviço por mais de 2 dias na semana, ele tem que ter a carteira assinada. Seriam 2 vínculos, né? 2 vínculos e não tem problema nenhum. André Leite, daqui de Campina Grande também. A maioria das imobiliárias, ele é corretor de imóveis. Daqui do estado, ao pagar as comissões de seus corretores, deduz novamente os tributos que já foram recolhidos por ocasião da emissão da nota fiscal, que tem como tomador de serviço a construtora. Por que isso, Paulo? Olha, talvez, isso ele deve estar falando, pagamento de comissão. Talvez até a primeira dedução dos impostos está errada. O imposto que ele pode deduzir da comissão do empregado é imposto de renda e o INSS. Não tem, e pior ainda, essa segunda dedução, essa que é indevida. A primeira talvez já seja, e a segunda nós podemos entender como uma bitributação. Ele está descontando 2 vezes. Eu acho que ele não tem direito, porque ele deve estar pagando COFINS, está pagando ISS, o empregado não tem nada a ver com isso, o corretor. Tem que fazer como? Não, ele deve conversar com o Conselho Regional de Corretor de Imóveis para resolver esse problema. A imobiliária não pode agir dessa forma. Eu acho que até a primeira dedução é indevida. Alerta então aos corretores de não imóveis. É bom. A pergunta de Lucimar Leitão de Andrade, aqui da capital. O servidor estadual aposentado por invalidez, que recebe a sua aposentadoria pelo Estado, necessita do auxílio permanente de uma terceira pessoa. Tem direito ao adicional de 25%? No caso dela, ela falou, o adicional, ela até mandou uns 2 e-mails que eu fiquei questionando. Ela está perguntando se ele tem direito ao adicional previsto na lei do INSS. Exatamente, entendeu? Lei de 91. Ele deve ter direito, agora não pela lei da Previdência Social do INSS, a Lei 8.213, e sim pelo Estatuto do Servidor Público Estadual. Eu acredito que ele tenha direito, agora sim pelo Estatuto do Servidor Público. Porque geralmente essas leis são todas iguais, só vai mudar a quem é dirigido. Tem os dos servidores públicos federais, dos estaduais e tem o pessoal do regime da Previdência Social. Paulo, daqui a pouco a gente vai voltar a conversar, então tem muitas perguntas aqui para serem respondidas. Paulo Souto continua aqui com a gente. A gente volta agora a conversar sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Nossa coluna Eu Quero Saber com Paulo Souto. Paulo, paramos na pergunta de Dorgi Pereira, aqui da capital. Diz que a esposa trabalha em uma clínica odontológica como auxiliar de consultório. Ela opera o raio-x da clínica várias vezes durante o dia. Ela quer saber se ela tem direito a algum adicional de insalubridade. Ela deve ter, mas qual é o procedimento que ela deve tomar? Ela deve ir à Delegacia Regional do Trabalho e solicitar que a delegacia vá lá e faça uma inspeção no local, para saber inclusive o percentual desse adicional de insalubridade. Quem deve tomar essa providência, acredito, seja os próprios proprietários da clínica. O Napoleão Laureano, do bairro dos Bancários, aqui em João Pessoa, diz que tem câncer, recebe um auxílio-doença pelo INSS e vai ser submetido agora a uma nova perícia. Ele quer saber se precisa fazer essa nova perícia ou se existe alguma lei que lhe garanta a aposentadoria por invalidez sem precisar de ficar fazendo esses exames toda hora. Não, ele vai ter que ser submetido à nova perícia, porque a perícia do INSS que define se o empregado está temporariamente ou definitivamente incapacitado para o trabalho. Ele só se aposenta por invalidez após ele ser submetido a essa nova perícia. Maurício Linhares quer saber se tem alguma lei que garanta para todo trabalhador receber no mínimo um salário mínimo. Não é uma lei, é a nossa Constituição Federal. Claro. Artigo 7º, inciso 4º, onde garante o piso mínimo de todo trabalhador brasileiro é o salário mínimo nacional.
ou regional, dependendo do estado. No caso aí para trabalhador, né, Paulo? Deixar para claro para trabalhador, isso não conta. Mas olhe bem, mas frise bem que a jornada tem que ser de 44 horas semanais. Osélia de Mangabeira, aqui na capital também. O meu ex-patrão descontou durante 6 anos o INSS do meu salário, mas não fez o recolhimento junto ao INSS. Esse período não recolhido vai prejudicar a aposentadoria dela, Paulo? Vai prejudicar e muito. É tanto que esta prática do empregador é prevista como um crime no Código Penal, no artigo 168, letra A, como crime de apropriação indébita previdenciária. Que ela pode dá fazer? Pena de 2 a 5 anos de reclusão. Ele deve comparecer ao INSS, levar a sua carteira profissional e solicitar que o INSS tome as providências. O INSS vai convocar esse empregador para que ele faça o recolhimento desta pessoa. Pergunta do Hugo Fialho, Paulo. Ele quer saber se o gerente de uma empresa pode ser dispensado de bater o ponto digital. Olha, gerente e diretores de empresa, eles estão excluídos do capítulo da jornada de trabalho na CLT, a salvo engano meu, o artigo 62 da CLT. Então, eles não estão obrigados a bater ponto, entendeu? Inclusive, é o grande problema dos gerentes e diretores de empresa de depois postularem na Justiça do Trabalho horas extras, porque eles não têm como caracterizar o seu. Mas geralmente eles também ganham bem acima do salário para compensar essa jornada. Né? Não tem como. Trabalhou, infelizmente. Exatamente. Paulo, as perguntas vão chegando para a gente durante a semana. A gente sabe, né? O pessoal que manda pergunta para a gente na terça-feira, semana que vem, toda terça-feira, o Paulo está aqui para responder essas perguntas. Pode mandar por e-mail, né, Paulo, que a gente recolhe sempre. Manda um e-mail, eu quero saber, @paraíba.tv.br e eu quero saber, @cabobranco.tv.br, que a gente responde sua consulta. Só mandar a sua pergunta, terça-feira que vem, Paulo Souto está de volta. Obrigada, Paulo. Boa semana para você. Se Deus quiser, para você também, Patrícia. Vamos falar